Salve, salve, torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, seja muito bem-vindo aí, eu sou o Danilo e hoje vamos trazer muitas informações aqui, jogadores que podem sair do Vasco, vão ficar na geladeira, vamos falar também aqui da situação do time do Vasco que vai enfrentar o Internacional, qual será o esquema que o Maurício Barbieri deverá utilizar nessa partida, as mudanças que ele deverá fazer, muitas mudanças deverão acontecer no time do Vasco, também vamos falar aqui da situação de reforço, por que o Vasco está encontrando dificuldades aí para contratar jogadores, teria um motivo e o motivo aconteceu durante essa semana, cara. É um absurdo esse tipo de informação, mas você vai entender tudo que está acontecendo. Fique até o final do vídeo, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações. E a galera que tá se inscrevendo aí todo dia aqui no nosso canal, muito obrigado a todos vocês. Deixa o like aí para fortalecer bastante pro YouTube entender que realmente você está gostando dos nossos vídeos e recomendar para mais vascaínos. Vamos em busca de 200 mil inscritos nesse ano de 2023. Bom, pessoal, o Vasco aí tem muitos jogadores que vêm atuando muito mal com a nossa camisa, né? Jogadores que não estão jogando absolutamente nada com a camisa do Vasco e que podem até mesmo sair do nosso clube agora na metade do ano, né? O Vasco vai deixar meio que na geladeira aí alguns jogadores que não serão mais utilizados aí pelo Maurício Barbieri, jogadores que vêm atuando muito mal e que não vêm tendo uma boa avaliação internamente. São eles aí, o zagueiro Robson Bambu, o meio-campista Matias Galaza, também o atacante Aguinaldo, Juan Cruz e também o volante Rodrigo. Esses 5 jogadores podem até mesmo, quem sabe, sair do Vasco agora no meio do ano, porque o Vasco não deverá utilizar eles agora no Campeonato Brasileiro, né? Os jogadores não vêm agradando a comissão técnica do Vasco e vão ficar meio que na geladeira, né? Devido aí às péssimas atuações. Na minha opinião, todos eles poderiam sair do Vasco ou emprestar esses que têm contrato maior com o Vasco, como é o caso aí do Galaz, eu acredito que do Rodrigo e do Aguinaldo também, poderiam emprestar esses 3 jogadores. Não estão jogando nada, né? O Rodrigo começou até bem, mas foi muito mal aí no início do Campeonato Brasileiro, né? Errando muito passe. E esses jogadores aí, muito possivelmente, não serão aproveitados pelo Maurício Barbieri. O Juan Cruz teve informações aí que confirmaram que o jogador poderia ser devolvido ao Santos por não estar sendo utilizado no Vasco, né? Um jogador que, quando foi contratado, o Paulo Brax disse que ele tinha um desejo de trazer ele já há algum tempo, né? Aquela coisa errada toda, né? O jogador não rendeu absolutamente nada, uma contratação totalmente inútil. Vamos ver como que vai ficar a situação desses atletas, se o Vasco vai dar um fim neles, né? Mandar todo mundo embora, se vai emprestar, o que vai fazer, se vai deixar lá no elenco encostado, ou se o Maurício Barbieri vai voltar atrás e dar mais oportunidades a esses jogadores. E para você, torcedor, o que você acha dessa lista? Você acha que esses caras têm que sair do Vasco? O que você acha? Deixa aí nos comentários. Bom, meus amigos, para o jogo de domingo, o técnico Maurício Barbieri deverá fazer várias alterações aí no time do Vasco, inclusive até mesmo a mudança do esquema tático, né? O Vasco que entrou com 3 zagueiros no jogo contra o Flamengo na segunda-feira, uma goleada humilhante que obrigou o técnico Maurício Barbieri a voltar a jogar com 2 zagueiros. E o jogo de domingo, fora de casa, contra o Internacional, é meio que quase contra um concorrente direto, né? O Internacional tá ali abaixo na tabela, né? Não sabe se briga na parte de cima ou se briga na parte de baixo. Fato é de que tem poucos pontos de diferença para o Vasco e caso o Vasco consiga um bom resultado, pode encostar no Internacional. E o Maurício Barbieri deverá fazer muitas mudanças no time titular do Vasco. Vamos ter aí os retornos do Andrei Santos e do Marlon Gomes. Muito possivelmente o Marlon deverá ser titular nessa partida. Muito possivelmente o time do Vasco deverá ser Léo Jardim, Pumita Rodrigues na lateral direita, a zaga voltando a jogar com 2 zagueiros, Capasso e Léo Pelé, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo com muitas mudanças, entrada aí do Andrei Santos novamente no time titular de volta da seleção sub-20, jogando ao lado do Jair, mais à frente devemos ter o Matheus Cocão também jogando ali, o jogador que fez sua estreia no jogo contra o Flamengo, teria agradado ao técnico Maurício Barbieri e pode ganhar uma vaga no time titular, completando o meio campo com o Marlon Gomes. Existe uma possibilidade, caso o Marlon Gomes não jogue, entre o Alex Teixeira, o Vasco joga com 3 atacantes. A princípio será 4 meio-campistas aí, 4 volantes e 2 atacantes apenas, com o Gabriel Peck e o Pedro Raul lá no ataque. O Peck voltando no lugar do Orediano, que foi muito mal no jogo contra o Flamengo. Além dessas mudanças, existe também uma possibilidade, até certo ponto remota, mas existe sim a possibilidade do garoto Ryan, de apenas 17 anos, ser titular nesse jogo do Vasco contra o Internacional. Muito possivelmente ele entraria no lugar do Pedro Raul. Existem informações que
confirmam que não seria surpresa se o jogador entrasse aí e começasse como titular nesse jogo contra o Inter, né? Jogador muito promissor, uma das maiores promessas, se não a maior promessa aí da base do Vasco atualmente, e com certeza tem tudo para ser um grande jogador na sua carreira. Porém, pode ser que seja muito precoce essa utilização do jogador, né? O Vasco está vivendo uma péssima fase, está na zona do rebaixamento e com certeza o garoto tem mais a perder do que ganhar, né? Porque o time é muito fraco e isso pode refletir no garoto, né? A gente espera que o Maurício Barbieri não queime o atleta, porque além de ser um péssimo treinador, se ele começar a queimar os ativos do Vasco, aí vai ficar mais difícil ainda para o Vasco no futuro, né? Deixa aí nos comentários o que você acha desse provável Vasco que vai enfrentar o Internacional, se você gostaria de ver o Ryan como titular e esse meio campo do Vasco aí com 4 volantes, ou quem sabe com Alex Teixeira saindo o Marlon Gomes aí, jogando com 3 atacantes, qual o melhor esquema para você? Deixa aí nos comentários. Bom, e para fechar, vamos falar aqui de reforço, cara. O Vasco aí tenta contratar jogadores na janela agora de transferências, porém vem encontrando inúmeras dificuldades, né? O Paulo Brax teria exigido das 777 Partners 6 reforços aí, 3 jogadores com status de titular, 3 jogadores para chegar para compor elenco e brigar por posição dentro do time titular. Porém, após a invasão dos torcedores lá no CT Moacir Barbosa, teria incomodado bastante algumas negociações que o Vasco já estava tendo aí com os jogadores, né? De acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos, alguns jogadores que negociavam com o Vasco não querem mais negociar com o nosso clube devido aí àquela invasão dos torcedores cobrando aí do jeito certo, né, cara? Foram lá, cobraram, não quebraram absolutamente nada, tiveram uma conversa homem a homem com os jogadores do Vasco, cara a cara com os jogadores do Vasco e infelizmente isso teria refletido negativamente nas negociações que o Vasco está tentando trazer. Pode ser que talvez isso camufle a incompetência da diretoria do Vasco, que queira utilizar essa invasão dos torcedores organizados como motivo aí da incompetência da diretoria do Vasco, mas na minha opinião isso aí é a fraqueza da nossa diretoria, cara. O diretor executivo do Vasco ele é muito fraco, não tem a mínima condição de trabalhar dentro de um clube profissional e com certeza o Vasco não vai trazer grandes reforços, na minha opinião, porque o Paulo Brax vai continuar lá, ele já montou esse elenco aí que está sendo rebaixado para a segunda divisão. E o único nome que a gente está tendo informação aí que foi especulado nos últimos dias, e ontem surgiu informações aí de acordo com o site torcedores.com que o Vasco terá uma nova reunião com o volante Souza, que está atualmente no futebol chinês, para ver se vai ter uma possibilidade de negociação agora no meio do ano. Ele agrada tanto ao Paulo Brax e também à comissão técnica do Maurício Barbieri, porém o jogador está atuando lá no futebol chinês, deve estar ganhando um caminhão de dinheiro e também sem falar que ele vem de lesão, né? Teve uma lesão gravíssima no Besiktas antes de se transferir para o futebol chinês. Vamos aguardar ver se vai ter algum tipo de negócio aí do Vasco com o Souza, porém o nome do jogador volta à tona, volta a ser especulado novamente no Vasco e o Vasco estaria disputando a contratação dele com o Botafogo e Corinthians, que são outros 2 clubes interessados no volante, o experiente volante, que como eu disse, está no futebol chinês. E para você aí, torcedor, você acha justo o Vasco meio que culpar a invasão dos torcedores lá no CT por não estar conseguindo contratar jogadores? Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião. Tamo junto, forte abraço, saudação vascaína a todos e é nóis!